Vamos todos cantar de coração. Vasco da Gama, tua fama se fez. Fala, torcida vascaína, estamos começando aqui hoje mais um Memorial Vasco, onde daremos prosseguimento a essa linha do tempo sobre a história do nosso clube, ao longo desses 120 anos. Como vocês sabem, o Memorial abrange curiosidades sobre o Vasco, história que muitas das vezes não são contadas pela mídia e pelos próprios torcedores do clube. Então vamos dar esse prosseguimento aí. Paramos no último Memorial em 1911 e vamos aí continuar falando sobre a história do Vasco. Antes de começarmos, vale lembrar que nos memoriais anteriores falamos sobre 1905 e 1906, onde o Vasco conquistou seus primeiros títulos no Remo, o Remo que é um dos principais aí esportes do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Vasco conquistou o bicampeonato naquela época. Vocês podem acessar foi um dos primeiros memoriais que fizemos, falamos sobre isso, e hoje vamos dar essa continuidade. Vamos começar em 1912. Então, galera, 1912, o Vasco voltou a conquistar o título estadual na cidade do Rio de Janeiro. Passamos aquela seca ali de 6 anos sem conquistar o título e voltamos a conquistar em grande estilo, em 1912. Em 1912, o Vasco retornava à Ilha do Engenho, em comemoração pela conquista do Campeonato de Remo de 1912. Naquela época, os clubes faziam piqueniques e tudo mais, para a comemoração. O motivo para a festa era mais que justificado. O Vasco já era o maior do Brasil, tendo naquele ano conquistado 19 vitórias nas 4 regatas realizadas na temporada esportiva. Além disso, suas guarnições também levantaram o pavilhão Cruz Maltina em 17 grandes provas de honra, glorificando para sempre na memória vascaína o nome do Vasco da Gama. E aquela festa, o Vasco voltou a conquistar o título no Remo e, como de praxe, era costume o clube reunir seu sócio, reunir a torcida para fazer um piquenique. Hoje pode soar como algo atípico, né? Mas naquela época era muito comum o clube fazer piquenique com a torcida, a diretoria, se unir aos torcedores. E em 1912 foi adiado 2 vezes esse piquenique, porque na primeira vez teve um grande temporal no Rio de Janeiro, uma grande tempestade, e ficou inviável. E na segunda vez, a esposa do presidente na época, Hermes da Fonseca, ela acabou falecendo e foi um grande luto para o país. E com isso, o piquenique não foi realizado. Foi realizado logo depois, na semana seguinte, onde finalmente os sócios do clube se reuniram, como vocês podem ver nas imagens. Foi previsto pela comissão organizadora a barca Martim Afonso. Ela partiu às 9h30 da manhã para a Ilha do Engenho com aproximadamente 500 pessoas, entre sócios, atletas, familiares, convidados da federação, dos demais clubes co-irmãos e da imprensa, que eles fizeram questão de noticiar a realização daquele evento, que reuniu muita gente para prestigiar o campeonato de 1912 conquistado pelo Vasco da Gama. Da mesma forma que nos anteriores, a comissão organizadora fez questão de todas as etapas fossem contempladas, com atividades para entretenimento dos convidados, com distribuição de brindes, prêmios, além da participação da banda militar. E serviram lanches numa extensa mesa, onde foi realizadas diversas tarefas da tradicional gincana entre os participantes da festa, saindo vencedor de uma delas o futuro presidente, Raul Campos, onde falamos sobre Raul Campos num desses memoriais que fizemos aqui no canal Era Português, e da importância dele para a história do Vasco. Ou seja, ele foi campeão numa das gincanas que fizeram na época, que envolvia corrida de saco, aquela brincadeira que tu bota o ovo na colher, né? Aí tem que correr, o ovo não pode cair. E aquelas brincadeiras na época que eram muito comuns, eles separavam as brincadeiras entre os homens, as mulheres, cada um ganhava, os sócios, os torcedores. E dentre muitos dirigentes que estavam naquela época participando daquela gincana, em comemoração ao título de 1912 no Remo. Aí podemos ver algumas imagens, mostramos a guarnição, os atletas do clube, a torcida reunida no título de 1912, no piquenique. Podemos ver alguns atletas, a festa, a gincana, falamos da gincana agora. Mostramos mais uma vez aí as imagens dos sócios do Vasco comemorando, e que era uma grande diversão naquela época. As imagens falam por si só. Vale ressaltar também
que as vitórias no esporte náutico seguiram correntes constantes. Várias guarnições e barcos vascaínos tornaram-se famosos. Contudo, nenhum deles teve tanto prestígio quanto a Iole, a segunda Ibis. A Ibis tornou-se uma lenda no remo do Rio de Janeiro, no início do século XX. O barco de fina fabricação italiana, construído nos estaleiros de Livorno, na Itália, ganhou a alcunha de O Barco Invencível. Sua estreia ocorreu em julho de 1912 e reinou absoluta com 19 vitórias consecutivas, um grande feito para a época, no decorrer do deferido tricampeonato do clube. O Vasco conquistou o tricampeonato em 1912, 1913 e 1914. A Ibis conseguiu ter um status superior aos próprios barcos que venceram as provas que valiam os títulos. O lendário barco vascaíno só viria a sofrer sua primeira derrota 5 anos depois de sua estreia. Em 1913, o Vasco conquistou mais um título, como falamos anteriormente. O Vasco foi tricampeão, depois de um jejum de 6 anos, o clube conquistou o tricampeonato, que foi o suficiente já para fazer o Vasco o maior do Brasil naquela modalidade, no remo. E aí podemos ver algumas imagens da guarnição aí do Vasco, de 1913, dos remadores do clube, honrando a camisa do Vasco, e claro, não poderia faltar o famoso piquenique nas comemorações. Aí podemos ver algumas imagens do piquenique, naquela época, grupo de sócios do Vasco da Gama, a torcida feminina do Vasco, os homens estão prestigiando aquela grande festa que em 1913, um ano depois do campeonato de 1912, podemos ver aí na revista Careta, piquenique na Ilha de Bom Sucesso, com atletas do clube, torcedores do clube levando a bandeira do Vasco. Era de suma importância para eles naquela época, esse estilo de piquenique, de confraternização. Podemos ver aí, na Ilha do Engenho, quando o presidente do clube saudava os representantes da imprensa argentina e uruguaia, num brilhante improviso, que eles também faziam questão de cobrir naquela época os piqueniques ou as competições de remo do Vasco. Era uma grande equipe, e a imprensa se fazia presente. Podemos ver mais imagens aí da Ilha do Engenho, piquenique oferecido em 1913. Aí podemos ver a embarcação saindo com mais de 500 pessoas até esses locais onde eram realizados os piqueniques. E podemos ver também aí a medalha de prata, em bom estado até hoje, que o Vasco conquistou naquelas competições, de suma importância. Em 1913 também, vale ressaltar que o futebol já estava se tornando algo falado entre os cariocas, é um esporte já que estava se tornando febril no meio da população. E os primeiros indícios já em 1906, os remadores vascaínos jogando com o futebol naquela época, participando da brincadeira. E em 1913, um combinado português que veio para o Rio de Janeiro, onde se formou a Lusitânia, né? Teve essa fusão com o Vasco e tornou o futebol do clube em 1915. Mas nisso nós vamos falar melhor no próximo memorial, que já vamos adentrar já no futebol. Mas só dando um resumo sobre a Lusitânia, essa fusão que teve com o Vasco em 1913, esse combinado de amistosos de futebol que teve no ano de 1913, surgiu o interesse ali, o futebol, o Vasco ali abraçou a causa do futebol em 1915. De início, os remadores do clube ficaram meio com o pé atrás, não gostaram muito da ideia, mas hoje podemos ver o que se tornou o futebol, o principal esporte do Vasco. Mas isso nós vamos falar em 1915, no próximo memorial, que vai ser em 1915, e falaremos melhor sobre esse assunto do Lusitânia, do Vasco, a fusão que teve entre o Lusitânia e o Vasco da Gama. Mas continuando, em 1914, podemos ver aí no jornal, o Vasco conquistou o tricampeonato, que foi muito comemorado na época. Para não deixar passar batido, mais um piquenique em forma de comemoração. Eu só gostava de um piquenique, né? Comia bastante naquela época comemorando com os atletas. Podemos ver aí sócio do Vasco em Teresópolis, visitando o presidente Alfredo Nunes. Era uma relação muito boa entre torcida, diretoria, apesar das brigas internamente no Vasco, como podemos ver nos outros memoriais. Era uma relação muito boa entre os sócios, torcida, atletas do clube. Podemos ver o piquenique, a fila que era formada para as pessoas irem na embarcação para chegar ao local que faziam os piqueniques, as brincadeiras, as gincanas. Era uma relação muito boa. Podemos ver a fila mais uma vez.
que era lotado, o pavilhão ficava lotado de vascaínos para contemplar aquele time que foi tricampeão em 1912, 1913 e 1914. Então é isso, galera. Estamos chegando ao final desse memorial de hoje. Foi exclusivamente para o remo vascaíno, foi o nosso primeiro esporte. Dentre essas imagens que apareceram ali, tinham atletas da natação do Vasco, do tiro livre. Era uma relação muito boa, como falamos aqui, entre atletas do clube, torcida, sócios, diretoria. E hoje falamos excepcionalmente sobre o remo do Vasco, onde temos que valorizar sim os nossos outros esportes. E no Memorial Vasco estamos fazendo muito isso também, assim como nas entrevistas. Gravamos aí a última com o Roberto Dinamite, nosso grande ídolo do futebol. Mas antes disso gravamos com o Jorginho, com o Igor do Fut 7, o Jorginho do Beach Soccer, futebol de areia. Gravamos também com o Igor e com o Nando do Fut Mesa. Então eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, seguirem lá nas redes sociais, para não perderem nada, ativarem o sininho para chegar notificações de forma mais rápida. Vocês conhecem o YouTube, sabem que o YouTube às vezes acaba atrasando, acaba não repassando alguns vídeos para vocês. É isso, gostaria de agradecer aos inscritos aí que estão dando uma força. Divulguem, nos ajudem a divulgar o canal para fazermos bons conteúdos para vocês. Estamos chegando ao final do memorial de hoje. Próximo memorial, já dei um spoiler aqui, né, que vamos entrar a febre do futebol, vamos começar a falar do futebol do Vasco, que é um assunto que atrai muita gente, né? O pessoal gosta mais de falar do futebol, mas é importante ter todo um contexto, é importante frisar os outros esportes do clube e a trajetória dos 120 anos do Vasco aí, do grandioso Vasco da Gama. É isso, tamo junto, saudações vascaínas, associa Vasco e viva o heróico português. Valeu! Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.